Hoje vamos falar sobre a versão de Blu-ray de Alien Romulus, onde temos uma variedade de cenas deletadas e alternativas que traz uma profundidade muito maior para a franquia Alien. E é por isso que vamos conversar exatamente sobre isso e trazer para vocês o significado dessas cenas. Fala aí galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre as cenas deletadas ali de Alien Romulus. Então prepara a pipoca, o suquinho, senta, relaxa e bora! Uma cena que traz muita atenção e um clima lá do primeiro filme é o momento onde Andy, Rain e Tyler estão andando de forma furtiva pela estação. E ali tem uma ambientação muito sombria e toda aquela tensão que os filmes de Alien já nos traz. E nesse momento eles evitam acordar ali uma meia dúzia de facehuggers que estavam espalhados por aquela sala. E o mais legal dessa cena é que eles estão extremamente apertados e cuidadosos para passar desapercebidos pelos facehuggers. Quando Rain encosta em um desses facehuggers que estavam sobre um balcão, e quando ela tenta se afastar, acaba trombando com um cadáver pendurado. E o mais legal disso é a reação da personagem vivenciando o terror do momento quando se depara que o facehugger está no corpo pendurado. E graças a Tyler acalmando Rain, ela acaba por não gritar e ali causar um embaraço maior. E o legal dessa cena é que a trilha sonora, ela traz ali umas batidas de coração, fora a tensão do momento, como o som da respiração dos sobreviventes, mas infelizmente essa cena não entrou no filme. Talvez por questões de ritmo, mas não tira o fato de ser uma cena extraordinária. O que mais chama atenção nessa cena é como se fosse uma homenagem ao Alien original lá de Ridley Scott, que traz toda aquela tensão que poderia acontecer com um simples barulho ou um erro dos sobreviventes, como se você vivenciasse o momento junto com os personagens. Muitas pessoas ficaram chocadas com a morte de Bjorn no filme, mas pelo fato de ter sido algo inesperado, deixando aquela pergunta: como isso foi acontecer? Mas nessa cena deletada, a morte dele traz muito mais profundidade e terror para a cena. Primeiro é o casulo que ele encontra, e ali a ambientação do local com pilhas de restos humanos ali, todos destruídos, o muco escorrendo, e esse cenário traz toda uma sensação de até sentir o cheiro da podridão da cena, né? Aí vai o Bjorn e me dá uma cutucada com um cacetete elétrico que quase é queimado pelo sangue do xenomorfo. E quando ele achou que era apenas um moribundo ali, uma cauda serrilhada sai do casulo e perfura Bjorn. Toda essa cena traz ali uma morte bem lenta e dolorosa. Com certeza essa cena traz muito mais sofrimento na morte do Bjorn do que na cena que foi para o cinema. O que me chama mais atenção aqui é que nessa cena traz um horror corporal muito mais cru, mais trash, mas só foi um gostinho do diretor brincando com a gente, né? Nada mais além disso. No corte final do filme, a explicação sobre o composto Z01 é explicado de forma abreviada, mas nessa cena aqui temos uma explicação mais abrangente do que se trata o composto Z01. Aqui é explicado que o composto ele foi projetado para acelerar a adaptação e pode reescrever o DNA do hospedeiro em segundos. Esse composto seria o futuro da humanidade. O legal é que em seu monólogo temos flashbacks em que vemos Hulk explicando o composto para Andy. E nisso vemos ele explicando que o composto é a razão pelo qual os xenomorfos conseguem adaptar facilmente o seu metabolismo, acelerando ou desacelerando quando eles querem. Essa cena traz a profundidade de como esse composto é a chave necessária para salvar a humanidade. E também nós vemos aqui uma mudança nítida em Andy, em quem ele era e agora em uma lealdade programada ao Weyland-Yutani. O encontro com o Ninho é claro que é uma das cenas interessantes de Alien Romulus. E nessa versão alternativa é muito mais sutil, mas ainda bem assustadora. Quando Andy, Rain e Tyler entram no ninho para procurar Kay, temos aquela ambientação com polpa orgânica e resina nas paredes, a câmera trazendo planos mais apertados, dando aquela sensação de claustrofobia. E Tyler percebe algo e quando a câmera mostra, vemos um xenomorfo escondido nas sombras grudado na parede. E ali é um diálogo sobre não atirar no xenomorfo, porque o sangue dele mataria todos ali. Mas Rain, mesmo assim, acabou atirando 2 vezes.
E temos a cena do Alien recuando e se escondendo nas sombras. E aí que tá o legal dessa cena. Tanto os personagens quanto o espectador espera aquele ataque do xenomorfo a qualquer momento, mas ele simplesmente recua e os sobreviventes se afastam de lá. O que me chama a atenção é o grande aspecto psicológico. A tensão e o perigo é tão grande que mesmo quando o xenomorfo não ataca você, a cena te traz aquele perigo, te traz aquela tensão de que você espera que algo vai acontecer. Então, mesmo eles não atacando, a cena traz toda a tensão como se eles fossem atacar. Nossa, eu achei muito top isso daqui. As cenas que nós mencionamos até agora, eu entendo por ter sido cortadas por algum motivo de ritmo ou alguma outra coisa. Mas essa daqui, realmente eu fico indignado por não entrar no corte final. Vamos falar sobre a transformação. No filme, nós vemos a cauda crescendo até um certo ponto, indicando que o corpo está se transformando, e aí fica nisso. Mas a cena deletada temos muito mais detalhes. Aqui nós vemos o corpo se contorcendo de forma diferente, ossos quebrando sob a pele, a parte do crânio se alongando, tubos pingando fluido saindo das costas, e como é uma cena de transformação, deveremos ver toda essa ação acontecendo em tela. Mais provável que o estúdio achou que a cena seria muito grotesca ou forte para o público, mas embora essa cena seja uma visão de Álvares sobre a transformação dos xenomorfos, os executivos do estúdio acharam que não era necessário. E olha, eu digo isso infelizmente, porque seria muito legal ver a transformação completa em tela. Embora essa cena que vamos falar aqui não seja uma cena deletada propriamente de Romulus, mas ela foi inspirada por uma cena deletada de Aliens de James Cameron. Lá houve uma cena planejada em que as crianças de Hadley's Hope andavam de triciclo pelos corredores da colônia antes do desastre, mas essa cena foi cortada do filme e restaurada apenas na edição especial. Nisso, Álvares se perguntou o que aconteceria com aquelas crianças se elas tivessem sobrevivido e crescido debaixo das ambições da Weyland-Yutani. Esse conceito acabou se tornando o Romulus. Os jovens colonos que vemos no filme representam esses futuros perdidos. Pelas artes conceituais, Álvares queria trazer a mesma atmosfera de Alien original de Ridley Scott. Dá para ver que o design dos ninhos deveriam ser mais escuros do que vemos na tela, que ele queria recriar a mesma atmosfera de claustrofobia do original, todo o clímax deveria ser mais longo, mas é uma pena não termos visto isso na tela. Uma coisa curiosa que temos aqui, galera, é que a atriz que interpreta a Kay disse que filmou uma cena estendida de aprisionamento no ninho, e essa cena deveria enfatizar a sua deteriorização psicológica, que nos daria um insight por que ela decidiu injetar o composto Z01. E o que dá para entender é que Álvares gostaria de trazer a essência de Alien para o filme, mas talvez outras pessoas envolvidas quiseram mudar as coisas. Não é apenas uma especulação minha aqui, não, mas é pelos materiais que temos, que vimos e que não entraram no corte final. Eu particularmente gosto de Alien Romulus. Ele queria trazer muito mais originalidade da franquia Alien do que ele trouxe em tela. Nós sabemos que muitas vezes nem sempre o diretor ele consegue levar para as telas aquilo que ele tem em mente. Muitas vezes nós reclamamos, criticamos e até metemos o pau em um diretor, mas muitas vezes o diretor ele fez aquilo que estava dentro da alçada dele fazer, porque não depende apenas dele, depende dos executivos, depende de quem está patrocinando e de tudo que está envolvido no filme. Mas o que dá para perceber é que ele realmente queria trazer toda essa ideia do Alien original, mas de alguma forma ele não conseguiu, ou alguma força maior não permitiu com que ele trouxesse. Bom, mas e aí? Você conhecia essas cenas deletadas e o que achou delas? Deixa aí nos comentários para nós trocarmos aquela ideia marota. E é isso aí, galera. Por hoje eu vou ficando aqui. Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, valeu. Fui!